né? Porque o Alzheimer, ele já está na casa de todo mundo. Está na casa de todo mundo. Todo 1 mundo milhão conhece, de brasileiros. todo mundo conhece alguém, todo mundo tem um parente, todo mundo tem um vizinho, todo mundo sabe dessa doença. Por que a gente sabe agora? Porque as pessoas estão tendo a oportunidade de viver mais, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente consegue ter as doenças crônicas. E uma delas é a doença de Alzheimer. E como é importante a gente pensar nisso, porque dá para a gente conseguir prevenir a doença de Alzheimer. Como? Nós temos os fatores de risco que são modificáveis. Então, por exemplo, quando você trata bem o seu diabetes, você está diminuindo a chance de ter Alzheimer. Quando você trata bem a hipertensão, o colesterol, quando você trata a sua depressão, quando você estimula a sua cabeça, por exemplo, com uma língua, estudar uma língua, assistir o seu programa, assistir o seu programa, mas não só deitado no sofá, sem prestar atenção. Anota, vê uma informação, procura depois, entendeu? Conversa, entra na discussão, veja, conversa com as amigas, mostra. Então, usar a cabeça faz diferença, fazer atividade física faz diferença e uma coisa muito legal, a sociabilização. Isso que eu ia falar. Hoje a gente sabe que as pessoas mais solitárias têm mais a doença de Alzheimer. Eu acho que o primeiro passo que a família tem que entender é reconhecer que essas coisas que ela está percebendo de diferença no seu familiar pode ser tratada. Então, assim, tem que ter diagnóstico para isso. Não vamos achar que tudo é depressão, ou que tudo é falta de atenção, ou porque ele não está muito animado para lembrar das coisas. Não, vamos fazer o diagnóstico precocemente. Outra coisa, depois que fez o diagnóstico, a família tem que entender que conviver com essa deficiência. A gente faz isso com facilidade com as crianças. Você já reparou? Quando a criança não controla bem o xixi, quando a criança não controla bem o cocô, quando a criança faz uma bagunça para comer, a gente tem uma paciência, uma generosidade, um carinho tão grande com a criança que a gente sabe, né? E com o idoso a gente não tem. E o que a família precisa fazer, que é muito importante também, é não se olhar. É muito comum, Michael, olha que coisa importante, que a esposa do paciente com Alzheimer, ou o esposo do paciente com Alzheimer, ou um filho, se anule. Que o estresse do cuidador, tanto é que a gente fala que o cuidador acaba muitas vezes tendo mais doença clínica do que o próprio paciente. Então a família tem que estar atento ao diagnóstico, tem que estar generoso com as suas deficiências, mas tem que estar também atento às suas necessidades enquanto cuidador, enquanto familiar, para que você também não desvista um santo para vestir o outro, né? Em que momento que a pessoa deve fazer um teste, procurar, né, um profissional para saber se tem Alzheimer? Quais são os sinais que levam a pessoa a isso? Essa é uma coisa importante porque o Alzheimer, ele se confunde com o envelhecimento normal. A gente sabe, por exemplo, quando a gente envelhece, o cabelo fica branco, a pele fica diferente e a memória também fica diferente. Então, aquela coisa de esquecer o nome, de esquecer número, de esquecer, puxa vida, como é que chamava aquele médico mesmo? Ou então, como é que é aquela cidade? Isso é muito próximo do normal. Da idade. Depois dos 50 anos a gente tem isso. É muito importante quando você começa a ser prejudicado com essa queixa por algum momento. Então assim, olha, eu não consigo mais, eu estou me perdendo no bairro. Eu estou tendo dificuldade para fazer minhas compras. Eu estou tendo dificuldade, estou contando a mesma história várias vezes. Então, quando isso acontecer, é importante procurar um médico para ele vai conversar, separar o que é do envelhecimento normal e o que é a doença, fazer um diagnóstico que a gente usa de imagem, de preferência a ressonância, descartar se o indivíduo não tem uma deficiência de vitamina B12. Imagina, eu posso ter uma deficiência de B12, está gerando esquecimento e eu estou achando que é Alzheimer. Não é? E é fácil de tratar, tá certo? A falta de hormônio da tireoide, existe uma relação muito direta entre o diabetes e o esquecimento, principalmente a doença de Alzheimer e a demência vascular. Só que diabético é esse? É qualquer um? Não, é o diabético mal controlado. Então, como a Maria de Fátima, 20% das pessoas depois dos 50, 60 anos vão ter diabetes. Se a gente controlar bem, a gente vai ter menos chance de ter problema mental. Então, precisa controlar muito bem, porque a célula do
do neurônio lá da cabeça, ele como se fica meio embriagado com o açúcar excessivo, entendeu? O açúcar começa a gerar uma toxicidade e aí faz com que ele tenha muito mais sintoma do que o indivíduo que não tem diabetes. Então, fica de olho, controle bem o seu diabetes e para controlar o diabetes é aquela história, né? É o exercício, é a alimentação, é o uso adequado dos medicamentos, isso é muito importante.